A paz seja convosco, seguidores do canal Vanguarda Bíblica. Hoje temos uma revelação poderosa preparada no trono de Jeová. Uma palavra que vai abrir seus olhos para uma realidade que poucos ousam ensinar. Mas antes de mergulharmos nesta revelação, eu preciso fazer uma pergunta que pode estar atormentando você. Por que suas orações parecem não passar do teto? Por que você clama, jejua, ora durante dias, semanas, meses, e parece que há uma barreira invisível impedindo suas bênçãos? E se eu te disser que existe uma guerra acontecendo bem acima da sua cabeça, uma batalha feroz entre anjos e demônios, e suas orações estão no centro dessa guerra? Família Vanguarda Bíblica, hoje vamos desmascarar os demônios territoriais, essas entidades das trevas que têm autoridade sobre regiões, países e até mesmo sobre sua vida, e como o profeta Daniel descobriu o segredo para derrotá-los. Se você não está preparado para conhecer a realidade da guerra espiritual, talvez este não seja o momento. Mas se você quer entender por que o inimigo tem bloqueado suas vitórias, permaneça conosco. Parte 1. A descoberta chocante de Daniel. Vamos direto ao texto que vai abalar seu entendimento sobre oração. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Vocês perceberam o que acabaram de ouvir? O anjo de Deus disse que as orações de Daniel foram ouvidas no primeiro dia. Mas o anjo só conseguiu chegar depois de 21 dias de guerra. Por que 21 dias? Porque havia uma entidade demoníaca chamada o Príncipe da Pérsia, travando uma batalha feroz nos lugares celestiais para impedir que a resposta chegasse até Daniel. E olhem o versículo 13 completo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O anjo precisou da ajuda do arcanjo Miguel para vencer essa batalha. Isso não é brincadeira, família. Isso é guerra de alto nível. E agora vocês entendem por que algumas de suas orações demoram para ser respondidas? Não é que Deus não ouviu. É que há uma guerra acontecendo que vocês não veem. Ingil, parte 2. Quem são os demônios territoriais? Agora vamos entender profundamente quem são essas entidades das trevas. Demônios territoriais são principados malignos de alta hierarquia que exercem domínio espiritual sobre territórios específicos. Mas, atenção, não é apenas geografia física. Vejam Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo usa 4 níveis hierárquicos aqui. 1. Principados, arcai. Demônios governadores de grandes regiões. 2. Potestades, exousiai. Autoridades espirituais sobre países. 3. Príncipes das trevas, cosmocratoras. Dominadores mundiais das trevas. 4. Hostes espirituais, pneumática. Exércitos demoníacos organizados. O príncipe da Pérsia de Daniel era um principado, nível mais alto dessa hierarquia. Por isso foi preciso Miguel, o arcanjo guerreiro, para vencê-lo. E vejam algo arrepiante. Daniel capítulo 10, versículo 20 diz: Agora tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Cada império tinha seu demônio territorial. Pérsia tinha o seu, Grécia teria o seu. E hoje, vocês acham que isso mudou? Esses demônios governam através de sistemas políticos corruptos, religiões falsas dominantes, culturas de morte e violência, opressão econômica e social, tradições familiares malditas. E quando você ora pedindo mudança, quebra de ciclos, libertação,
Você está declarando guerra contra essas estruturas espirituais. Parte 3. Como eles bloqueiam suas orações. Agora vou explicar exatamente como essas entidades bloqueiam suas orações e bênçãos. Estratégia 1. Interceptação nos lugares celestiais. Suas orações sobem até o trono de Deus e são ouvidas imediatamente. Mas na volta, quando vem a resposta, esses demônios criam bloqueios aéreos espirituais. É como se fosse um sequestro espiritual. O anjo sai do céu com sua bênção, mas é interceptado no caminho por essas forças das trevas. Estratégia 2. Fortalecimento de circunstâncias contrárias. Vocês já repararam que quando começam a orar por algo específico, parece que tudo fica pior primeiro? Ora por dinheiro, contas aumentam. Ora por saúde, sintomas pioram. Ora pelo casamento, brigas aumentam. Isso não é coincidência, é estratégia demoníaca. Eles intensificam a pressão para você desistir da oração. Estratégia 3. Desânimo e desistência. Segunda, Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos revela: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O inimigo sussurra: Deus não te ouve, você não é digno, suas orações são fracas, desista, não vai dar certo. E muitos desistem, exatamente no momento em que a vitória estava chegando. Estratégia 4. Ativação de fortalezas mentais. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Medo, dúvida, incredulidade, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Essas são as frequências que os demônios territoriais usam para manter vocês derrotados. Parte 4. O protocolo de Daniel para a vitória. Agora vem a parte mais importante. Como Daniel quebrou essa resistência espiritual. Vejam o protocolo dele. Protocolo 1. Jejum estratégico. Daniel capítulo 10, versículo 3. Não comi manjar desejável, nem carne nem vinho. Entraram na minha boca, nem me ungi com um unguento, até que se cumpriram 3 semanas inteiras. Não foi jejum comum, foi jejum estratégico, sem manjares desejáveis, sem guloseimas, doces, fast food, sem carne, proteína animal, jejum parcial, não total, sem vinho, sem álcool, sem substâncias que alteram consciência, sem ungüentos, sem vaidades, cosméticos desnecessários. Por que 21 dias específicos? Porque foi exatamente o tempo que durou a batalha nos lugares celestiais. Protocolo 2. Oração de compreensão e humilhação. Versículo 12. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Daniel não orou pedindo só bênçãos. Ele orou para compreender os mistérios de Deus e se humilhou profundamente. Compreensão. Buscar entender a vontade de Deus. Humilhação. Quebrantamento genuíno. Persistência. 21 dias sem desistir. Guerra espiritual. Enfrentamento consciente. Protocolo 3. Persistência inabalável. O segredo de Daniel: ele não desistiu. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, ele continuou orando, jejuando, buscando a Deus. E vejam a recompensa. Daniel, capítulo 10, versículos 18 a 19. E aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Anima-te sim, anima-te. Deus chamou Daniel de homem muito desejado. Por quê? Porque ele foi um guerreiro espiritual que não recuou diante da batalha. Parte 5. Identificando seu demônio territorial. Família Vanguarda Bíblica, agora vocês precisam identificar qual demônio territorial está bloqueando suas vitórias. Territorial geográfico.
Em que região você mora há mais tempo? Que tipo de opressão é comum na sua cidade? Quais religiões falsas dominam seu território? Territorial familiar. Que maldições se repetem na sua família? Quais pecados são tradicionais na sua linhagem? Que tipo de morte prematura acontece com frequência? Territorial pessoal. Que área da sua vida nunca prospera? Que tipo de problema sempre volta? Quais sonhos são constantemente atacados? Exemplos práticos. Demônio da pobreza. Bloqueia a prosperidade financeira. Demônio da enfermidade. Mantém ciclos de doenças. Demônio da solidão. Impede relacionamentos saudáveis. Demônio do vício. Mantém dependências químicas. Demônio da morte prematura. Ataca a longevidade familiar. Uma vez identificado, vocês podem fazer guerra específica contra ele usando o protocolo de Daniel. Encerramento. Família Vanguarda Bíblica. Agora vocês conhecem a verdade que poucos pastores têm coragem de ensinar. Os demônios territoriais são reais, mas também são derrotáveis. Se vocês estão dispostos a entrar em guerra espiritual de verdade, deixem nos comentários. Eu sou um guerreiro de Daniel. E se Deus tocar no coração de vocês para começarem um jejum de 21 dias contra o demônio territorial da sua vida, comentem. Aceito o desafio dos 21 dias. Lembrem-se, suas orações já foram ouvidas no primeiro dia. A batalha não é para Deus te ouvir. A batalha é para a resposta chegar até você. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que o Deus de Daniel levante uma geração de intercessores que não recuam diante da batalha. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que vence todo principado e potestade, repouse sobre todos os seguidores do canal Vanguarda Bíblica. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Até nossa próxima batalha. Amém e amém.